Bom, agora a gente vai falar, a aula de agora é para os inibidores de aromatase. O mesmo esquema para pacientes receptoras positivas para estrogênio. E aí pode-se usar o tamoxifeno ou esses inibidores de aromatase. Dentro desses inibidores a gente tem o letrozol, o aromazin e o anastrozol. Eu acabei de receber uma mensagem agora no meu celular de uma paciente usando letrozol e aí fazendo queixa comigo que está perdendo muita massa muscular e que tem que fazer a terapia nutricional, tem que ir marcar consulta em relação por conta da perda da massa muscular. Essas medicações geralmente são indicadas para pacientes que já estão na menopausa ou naquelas que estão na pré-menopausa, mas já receberam ablação de ovário. O ovário não está com produção ali de estrogênio. O anastrozol, ele vai inibir a produção de estrogênio de forma geral. Depois que a gente entra na menopausa, as células de gordura, através de uma enzima que é a aromatase, passam a produzir estrogênio. Eu tenho na minha palestra um desenho explicativo mostrando a Olivia Palito, do Popeye, entrando na menopausa. E uma fofucha bem gordona assim, entrando na menopausa. E aí eu falo que as células do tecido adiposo, quando a gente entra na menopausa, passam também a produzir, cada uma delas, uma quantidade ínfima de estrogênio. E aí eu pergunto, após a menopausa, quem vai ter mais estrogênio circulante? A Olivia Palito ou a fofucha feliz? A fofucha feliz. Por conta disso, em algumas pacientes é indicado, então, fazer um impedimento dessa produção de estrogênio via aromatase, inibindo que ela produza esse estrogênio, já que os receptores de mama são positivos e são sensíveis à ação do estrogênio. E aí a diferença é que no tamoxifeno há um advento poupador dos ossos e no caso do anastrozol, do letrozol, não há. E aí a gente vai ver que um dos efeitos colaterais é a possibilidade maior de osteoporose. E aí, de que forma o anastrozol pode ser utilizado, né? Já falei aqui que é um inibidor da enzima de aromatase, que produz estrogênio no tecido adiposo e há uma retirada, há um bloqueio desse acontecimento para paciente, né? Ele pode ser utilizado em associação, não em associação. O paciente pode fazer um esquema de tamoxifeno por 3 a 5 anos e depois continuar com inibidor de aromatase, é uma possibilidade. Então, não necessariamente uma paciente que começa usando tamoxifeno fica só com tamoxifeno até o término dos seus 5, 10 anos de uso. Muitas vezes pode acontecer de terminado um ciclo de tamoxifeno, o oncologista veja que é melhor mudar nesse momento, num dado momento X, saindo o tamoxifeno e entrando o inibidor de aromatase, né? Um letrozol da vida. De que forma utilizar? O letrozol, anastrozol é utilizado via oral, também com uma ingestão, né? Para sua ingestão, um copo de água, importante. A média de ingestão diária de água para quem está fazendo reposição, né, essa utilização de hormonioterapia, reposição não, desculpa, é de 2 a 3 litros por dia. E da mesma forma, se a paciente vomitou depois de tomar o anastrozol, ela deve retomar e voltar e tomar outro comprimido? Não, espera o horário da próxima dose. Quanto ao horário, tem que ser especificado um horário fixo para o uso do inibidor de aromatase. E aí seguir esse mesmo horário
pelo tempo todo que for utilizar a hormonioterapia. Pode ser ingerido com a refeição, junto à refeição ou isolado da refeição. Em caso de esquecimento, não tomar em outro horário. Pode esperar, quando chegar o outro dia, no mesmo horário, tomar uma cápsula e retomar a utilização. E tentar organizar aí o chemobrain, que é o esquecimento muito comum em pacientes que fazem uso de quimioterapia, ou passaram pela quimioterapia, tentar aí ativar essa força, essa ação, para não esquecer de utilizar a hormonioterapia. E aí, como eu falei, um dos efeitos colaterais do anastrozol é a osteoporose, porque não há como poupar a massa óssea. Mas outras medicações são utilizadas em associação para fazer justamente essa ação de poupar essa massa óssea. Da mesma forma, do tamoxifeno, a gente tem as possibilidades de fadiga, fogachos, ressecamento vaginal e, de forma diferente, diarreia, mais comum diarreia do que constipação. Temos sonolência, que pode estar aqui associada à fadiga, mas de forma diferente, a gente tem muita dor, artralgia, mialgia e dor óssea nessas pacientes que estão utilizando anastrozol. Então, é uma queixa frequente de dor articular, associada muitas vezes à fadiga. Dentro das práticas integrativas e complementares de saúde, a gente tem a acupuntura. A acupuntura é uma das que melhor minimiza essas queixas nessas pacientes. A ação é uma ação muito importante, de uma resposta bem interessante. Então, o ideal é que a gente, quando tiver um paciente com essa queixa, que indique essa prática integrativa e complementar, porque realmente minimiza essa queixa, essas dores, que vão interferir obviamente nessas outras questões como fadiga, por exemplo. E aí a gente tem um ganho de peso por conta dessa paciente diminuir a ação de atividade física dela, ter mais dores articulares, essa dificuldade que ela tem para aumentar o gasto energético dela ou fazer mais atividades mesmo, Há uma possibilidade acho que alguma paciente me perguntou nesses vídeos que eu faço, há uma possibilidade desses inibidores de aromatase serem utilizados em associação com Afinitor. O Afinitor, ele minimiza, na verdade, ele inibe a mTOR. A mTOR é uma proteína comum às células também de replicação e reparo celular. Então, quando a gente tem uma ativação muito grande de mTOR em pacientes com câncer avançado, receptor hormonal positivo, é indicado a associação de inibidor de aromatase com o Afinitor, por exemplo. E aí a associação dessas duas drogas pode potencializar esses efeitos colaterais. A ideia é que a mulher entenda que ela estando em reposição hormonal, esse corpo sim vai funcionar menopausado. Mas o mais importante é que ele vai funcionar. Ela tem que entender, retomar, aceitar esse corpo e, principalmente, fazer um planejamento alimentar para ela minimizar essas questões. Quando eu tenho um paciente muito fadigado, quando eu tenho um paciente com edema, com ganho de peso, eu tenho um paciente inflamado. Essas respostas são respostas de inflamação corporal. Então, vale a gente trabalhar com uma dieta anti-inflamatória, modulando a dieta dessa paciente. Muitas dessas pacientes podem apresentar durante esse período questões de síndrome metabólica como resistência periférica à ação da insulina, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Então, fazer uma estratégia para a gente minimizar esse impacto de resposta, digamos assim, inflamatória dessa associação
de drogas, com a possibilidade plena da gente melhorar a qualidade de vida, fazer sim, e é possível, redução do peso e melhora aí dessas queixas, ou pelo menos minimização dessas queixas e retomada de vida, porque nós estamos aqui para isso. Nós somos mulher e como mulher a gente está aqui para isso. E passa, vai passar. Uma beijoca vitaminada.